Tá aí então, galera, o que a gente vai chamar de quarto caso dos produtos notáveis seria o cubo da soma de dois termos. Observe só, é o cubo da soma de dois termos. O cubo da soma de dois termos a gente poderia ter como sendo A mais B, que multiplica A mais B, que multiplica A mais B outra vez, ok? Relembrando o primeiro caso que a gente viu hoje, que seria o quadrado, né, da soma de dois termos, eu teria A mais B vezes A mais B vezes A mais B, como sendo, portanto, A mais B ao quadrado, que multiplica A mais B, certinho? Agora, recorda para mim, por gentileza, que o quadrado da soma de dois termos seria o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso é o primeiro caso do vídeo de hoje, certo? E isso multiplica o A mais B. Observe, por favor, pessoal, que isso aqui é uma explicação algébrica, tá? De como chegar no que eu estou interessado aqui, nesse cubo da soma de dois termos já desenvolvido. Olha, o trabalho que isso dá, se você analisar, que temos que fazer a distributiva aqui, né, de 3 termos aqui por 2 termos acolá, o que daria um total de 6 multiplicações. Né? Daí onde eu acho interessante a gente memorizar, decorar mesmo, tá? Como que fica isso aqui prontinho. Bom, bora desenvolver para ver onde a gente vai chegar aqui. A gente multiplica o primeiro pelo primeiro, o primeiro pelo segundo, tá? Vamos devagar aqui para não assustar. Galerinha, me ajuda. A ao quadrado multiplicado por A, a gente vai ter A ao cubo. A ao quadrado multiplicado por B, a gente tem A ao quadrado B. Cuidado com esses expoentes aí, tá ok? Agora vamos pegar esse carinha do meio aqui, o 2AB, e multiplicar ele por A, tá ok? E depois multiplicar o 2AB por B. Tá legal? Multiplicando 2AB por A, teremos 2A ao quadrado B. Legal? Multiplicando ainda 2AB por B, a gente vai ter 2AB ao quadrado. Tem mais gente aí. Multiplicando agora o B ao quadrado por A e o B ao quadrado finalmente por B, teremos B ao quadrado vezes A gente tem B ao quadrado, e B ao quadrado vezes B, sobra pra gente B ao cubo. Bora procurar aqui os semelhantes, pessoal, me ajuda lá. A ao cubo a gente vai repetir, né? Lembrando que a gente está desenvolvendo A mais B, tudo isso ao cubo, daí o cubo da soma de dois termos. Isso então vai ser A ao cubo. Observa lá, a gente tem A ao quadrado B, mais 2A ao quadrado B, o que vai resultar pra gente em 3A ao quadrado B. Legal? 2AB ao quadrado com mais AB ao quadrado, sobra pra gente 3AB ao quadrado. Legal? Por último, o B ao cubo. Então, quando for sugerido pra gente o cubo da soma de dois termos, isso vai ficar o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes do segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tá? Um exemplo de como que isso poderia aparecer para mim. Olha aí, digamos que tenha lá 2x mais 3. Eu gostei desse 2x mais 3. Elevado ao cubo. Pessoal, nada de desespero, tá? Eu sei que isso é bom de conta pra caramba, mas vai com calma, vai devagar, desenvolva primeiro os termos, né? Coloque tudo entre parênteses, bonitinho, depois se multiplica. Olha como é que vai ser isso aí. O cubo do primeiro, 2x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro. A gente tem que elevar esse cara ao quadrado do primeiro para depois multiplicar, mais vezes o segundo, que seria o 3, mais, opa, me ajuda lá, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, ok? Primeiro a gente eleva ao quadrado, depois multiplica, mais o cubo do segundo, mais o 3 elevado ao cubo. Ai, você colocou parênteses aqui no primeiro e não colocou no segundo. Isso não faz diferença, tá, pessoal? Geralmente, quando é negativo, eu acho bacana colocar que fica mais fácil de não nos perdermos no sinal. Bom, esse cara desenvolvido, então,
Me ajuda lá. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. X ao cubo, ok? Mas, cuidado, tá, galerinha? Tem muita gente que quer multiplicar isso, depois quer levar ao quadrado. Prioriza a potência, depois a gente multiplica. Então, ó, primeiro número, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, tá? Cuidado que esse x vai ficar ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 9, 3 vezes 9, 27, multiplicado por 2, 54x, mais o cubo de 3, o cubo do segundo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, olha aí, desenvolvido o 2x mais 3 ao cubo, olha a economia, galerinha, que a gente teve memorizando isso. Imagina se a gente fosse multiplicar todo mundo por todo mundo e ter uma expressão gigante. Eu acho que fica mais simples pra gente. Legal? Já já o quinto caso para você aí. Pessoal, esse é o que a gente vai chamar de quinto caso da fatoração, né? Chamei carinhosamente de quinto caso, cubo da diferença de dois termos. Olha só, eu vou sugerir aqui então o cubo, ok, da diferença de dois termos. Então, A menos B ao cubo, lê-se como cubo da diferença de dois termos. Bom, parecido com o que foi feito no caso 4, que seria o cubo da soma de dois termos, né? Eu teria, como é o cubo, eu teria A menos B, que multiplica A menos B, que multiplica A menos B. Legal? Bom, lembrando, portanto, senhores, que quando se tem A menos B que multiplica A menos B, eu caio lá naquele segundo caso que a gente viu agora há pouco, que seria o quadrado da diferença de dois termos. Lembra comigo? Fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só que como é o cubo, falta mais alguém aqui. Falta o A menos B, outra vez, né? E aquela chuva de multiplicação. Bora brincar mais uma vez com a propriedade distributiva. Primeiro a gente vai pegar esse A ao quadrado, multiplicar pelo primeiro, pega o A ao quadrado e multiplica também pelo segundo. Galerinha, acompanha comigo. Desenvolvendo aí A menos B ao cubo, teremos, portanto, A ao quadrado vezes A ao cubo, A ao quadrado vezes menos B, menos A ao quadrado B, menos 2AB, agora é o cara da vez, a gente vai multiplicar esse menos 2AB pelo primeiro aqui e também pelo segundo acolá. Então, bora lá. Menos 2AB multiplicado por A menos 2A ao quadrado B. Menos 2AB multiplicado pelo menos B, menos com menos a gente vai ter mais, né? Menos multiplicado por menos eu tenho mais 2AB ao quadrado, ok? Quem que sobrou pra gente? Só esse Bzinho ao quadrado, que a gente multiplica tanto pelo A quanto pelo menos B. Bora lá comigo. B ao quadrado vezes A, então a gente tem AB ao quadrado, B ao quadrado vezes menos B ao cubo. Legal? Bom, juntando aqui os termos semelhantes, me auxilie, por favor, acompanhe comigo. A menos B ao cubo teremos A ao cubo, que seria o cubo do primeiro, menos A2B menos 2A2B, né? A ao quadrado B com 2A ao quadrado B. Isso seria 3A ao quadrado B. Legal? 2AB ao quadrado com mais AB ao quadrado, a gente vai ter, portanto, 3AB ao quadrado, menos o Bzinho ao cubo. Legal? Então, parecido com o cubo da soma de dois termos, o cubo da diferença, portanto, ficaria o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Parece grande, pessoal, mas olha aí, são 4 termos, tá? A gente vai usar isso muita coisa, eu acho muito mais tranquilo, é opinião, tá? Cada um tem a sua opinião, multiplicar todo mundo por todo mundo, né? Dá um trabalho muito grande. Memorizando isso aqui, um termo que eu não gosto muito, mas é fato, decorando isso aí, né, entendendo pelo menos de onde vem, eu acho que fica mais tranquilo da gente desenvolver. Por exemplo, se a gente tem lá x menos 2 ao cubo,
Bom, como é que vai ficar isso aí? Colando do exemplo aqui de cima, a gente vai ter, portanto, o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Tá ok? Pessoal, bom de calculadora, me auxilie, por favor. Achando aí x menos 2 ao cubo, a gente vai ter lá o cubo do primeiro, x ao cubo, menos 3 vezes 2, 6x ao quadrado, mais, cuidado, hein, pessoal, primeiro o quadrado, primeiro a potência, depois a gente brinca em multiplicar. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12x, menos 2 ao cubo, eu tenho 8. Legal? Pessoal,